Salve Maria Santíssima! Estamos para mais um vídeo, mais uma direção espiritual, né, nesse dia de hoje para você. E vamos hoje, né, tocando num assunto muito importante e interessante, né, que é os sinais de progredir, né, de progresso nesta purificação, né? Os sinais de progresso nessa purificação. Irmão, o que está acontecendo? Eu estou regredindo em vez de progredir? O que está acontecendo com a minha alma, né? Parece que eu voltei à estaca zero, que eu não sei mais rezar, não sei mais meditar, não sei mais fazer nada. E agora, né? Em vez de eu crescer, eu estou regredindo, né? Então, vamos ver, né, isso hoje, né? Sobre isso, sobre esses pontos, né? Os sinais de progressos espirituais na alma, com essa purificação, para você não ficar perdido, tá bom? Mas antes de iniciarmos, né, que você possa se inscrever no canal, você que não é inscrito, aperta o sininho para receber as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aí sobre esse vídeo de hoje, né, para que nós possamos estar te ajudando, tá? E você também nos ajudando no crescimento desse canal, para que esse apostolado chegue a muitas almas, nos ajude a divulgar esse trabalho tão importante que muitas almas precisam. Então vamos, né, estou aqui com as obras completas, né, de São João da Cruz. Mas antes, né, vamos ver aqui o que ele vem falar para nós, né? Essa purificação é o caminho de perfeição, né? Essa purificação é o caminho de perfeição, onde Deus está colocando a alma nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade, né? Deus está colocando a alma para ela caminhar nesse caminho, né? Então Deus está ali aperfeiçoando a alma. Então nessa purificação, aonde você se encontra, onde você está, nesse caminho de perfeição que Deus colocou, né? É o próprio Deus que está guiando a alma. Quem está guiando a alma nesse caminho? O próprio Deus. Porque a alma passa a ser passiva e não mais ativa. Então é Deus que está ali guiando essa alma, né? Sem ela saber, né? Sem ela saber, porque ela ela ali, ela está sendo conduzida. Deus está guiando ela. Deus é o condutor dessa alma, né? Deus vai dirigindo a alma no seu caminho. Isto é, olha que bonito, Deus vai dirigindo a alma no seu caminho, no caminho dele, né? No caminho de Deus, né? Isto é, levá-las aos bens sobrenaturais, usando de meios e modos que a alma pode entender. Então ali Deus vai levando a alma nesse caminho, né? Ele vai levando a alma nesses caminhos, né, aos bens sobrenaturais, usando de meios e modos que a alma pode entender. Então, a alma vai sendo levada para esses caminhos, né? Por esses bens sobrenaturais. Deus está caminhando, Deus está levando a alma a caminhar nesses caminhos, né? Não digas, portanto, esta alma não progride. Então, você pode pensar, esta alma não está progredindo, porque eu só vejo imperfeição, só vejo miséria, só vejo coisas ruins, não vejo mais nada. Como eu falei no começo, né? Não estou sentindo gosto, não estou sentindo mais nada. Eu rezava antes um rosário, hoje para rezar um texto é difícil. Fazia adoração toda semana, hoje não estou conseguindo mais fazer. Enfim, não estou crescendo, não estou progredindo. A impressão que dá é essa, né? Que a alma voltou a estaca zero. Mas olha o que São João da Cruz vem falar para nós aqui, que eu achei muito interessante, né? Estou aqui na página 899, no livro Chama Viva, né? Onde está aqui. E ele fala assim, olha, tá? Olha o que ele vem falar para nós. É Deus, né? Vou começar daqui. Deus está como o sol. Vou começar da página 898, porque é muito importante.
Deus está como o sol sobre as almas, para comunicar-se a elas. Os que as guiam contentam-se em se dispor para isto, segundo a perfeição. Então, Deus está guiando a tua alma para o caminho de perfeição. É Deus aqui que está guiando a alma para esse caminho de perfeição, né? A perfeição evangélica, que consiste na desnudez e vazio do sentido e espírito. Então, olha aqui, no que consiste essa perfeição? Na desnudez e vazio do sentido e espírito. Então, Deus vai tirando, né? Tirando tudo, esvaziando tudo que tem dentro de nós, para nos levar a esse caminho de perfeição, né? Não queiram passar adiante para edificar, pois este ofício pertence unicamente ao Pai das luzes, donde desce toda boa dádiva e todo dom perfeito. Quer dizer, não queira passar na frente de Deus. Não queira ser santo sem Deus, que não existe isso, tá? Então ele está deixando bem claro, não queira passar adiante. Não queira ser santo sem Deus. Para edificar, pois este ofício pertence unicamente ao Pai das luzes, donde desce toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, a santidade é de Deus. Então, Deus que tem a tua santidade. É Deus que dá a santidade a você. Não é você que tem ela, é Deus que tem. Então, não queira ser santo sem Deus. Isso não existe. É Deus que dá a santidade. Pertence a Ele, é dele. Efetivamente, como diz Davi, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E sendo Deus o artifício sobrenatural, construirá sobrenaturalmente em cada alma o edifício que lhe aprouver. Então, é Deus que vai fazer, que vai construir esse edifício espiritual e sobrenatural na alma, da forma que agrade a Ele, do jeito que agrade a Ele, não da tua forma, não do teu jeito. Não queira ser santo do teu jeito, da tua forma, não. Você tem que ser um santo da forma de Deus. É Deus que coloca na forma. E aí sai um santo. É Deus que molda. É Deus que faz o santo. Não somos nós. É Deus que faz o santo. É Ele que faz esse edifício na alma. Se tu, né, ó mestre espiritual, a preparares, procurando aniquilar a atividade dela em suas operações e afeições naturais, pois estas não lhe dão força. Então, Deus vai dirigindo a alma no seu caminho. Deus dirige a alma, Deus vai conduzindo a alma ali no caminho das virtudes. É Deus que vai edificando esse edifício sobrenatural, esse edifício espiritual na alma, né? Dirigir o seu caminho, isto é, levá-lo aos bens sobrenaturais. Então, Deus vai levando a alma, ela a ter os bens sobrenaturais, né? Os bens sobrenaturais, usando de meios e modos que nem tu, nem alma pode entender. Pode entender. Então, você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você não está compreendendo o que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo você um santo, sem você perceber, sem você ver. Né? Deus está fazendo isso. Por quê? Ele precisa fazer isso sem nós. Porque nós, infelizmente, estragamos a obra de Deus. Nós colocamos obstáculo. Se Deus falar para você, eu vou te fazer um santo, mas você vai ter que passar por humilhação, por desprezo, por angústia, por aflição, por tribulação, por provação. Você vai ter que passar por tudo isso. Qual será a nossa resposta? Não, Deus, eu não quero ser um santo. Infelizmente, a nossa natureza vai responder isso. Então, Deus vai nos santificando passivamente, sem a gente ver, sem a gente entender. Né? Sem a gente entender. Mas olha aqui,
Olha que interessante que nós entendermos aqui, tá? Quando de meios e modos que nem tu, nem a alma podem entender. Não digas, portanto, olha aqui, talvez você já tenha falado isso para você mesmo. Eu não estou progredindo nessa purificação, eu não vejo nada, eu só vejo que eu regredi. Mas olha que São João da Cruz vem falar para nós. Não digas, portanto, ó, esta alma não progride, né? Não progride. Porque você só vê misérias, você só vê imperfeição, você só vê defeito, você não consegue rezar mais, você não consegue meditar mais. Então você pode estar falando isso. Eu não estou progredindo, mas olha aqui. Não digas, portanto, ó, esta alma não progride, porque nada faz. Pois, se é verdade que nada faz, por esta mesma razão de não agir, prova-te-ei aqui como faz muito. Quando o entendimento se vai despojando de conhecimentos particulares, olha aqui, quando o entendimento vai se despojando dos conhecimentos particulares, daquilo que ela conhecia antes e hoje não tem mais, vai se despojando, vai renunciando, vai tirando, vai esvaziando, como fala aqui, que a perfeição consiste no esvaziamento, né, do sentido, na desnudez e no vazio do sentido e espírito. Então é isso que Deus está fazendo com a tua alma. Deus está desnudando ela, Deus está esvaziando tudo dela. Por isso que ela hoje não faz nada. Aí que está. Então Deus vai esvaziando, Deus vai tirando. E ela nada faz. Pois é a verdade que nada faz. Por esta mesma razão de não agir, provar-te-ei aqui como faz muito. Então, só no caso, olha como é contraditório. A santificação, ela é longa e misteriosa. E tudo que é de Deus é contraditório, nós não entendemos. Mas olha aqui, por ela não fazer, ela já está fazendo muito. Quando o entendimento se vai despojando de conhecimentos particulares, sejam naturais ou espirituais, vai progredindo. Olha aqui, então onde é que está o progresso? Quando o entendimento vai se despojando das coisas naturais e espirituais. Então, ele não tem mais aqueles conceitos próprios, né? Então, o entendimento vai progredindo quando ele vai se despojando de tudo, se esvaziando de todo o conhecimento natural e espiritual. Por quê? Porque aí passa Deus a agir na alma. É Deus que vai guiando essa alma. E de todos os atos que eles são próprios. Tanto mais se adianta o mesmo entendimento no seu caminho para o sumo bem sobrenatural. Então aqui Deus vai levando o entendimento. Ele vai se despojando de tudo que é natural, tudo que é espiritual. E Deus vai agindo, Deus vai guiando o entendimento. E ele vai progredindo, progredindo. A impressão que dá é que ele não está progredindo. Porque hoje você não tem mais os conhecimentos próprios que você tinha antes. Você perdeu tudo. Deus aniquilou, Deus privou, Deus impediu tudo isso, desses conhecimentos próprios. Então, antes você era ágil em fazer tal coisa, hoje você já não é mais, você demora, você tem aquela lentidão. Por quê? Porque você perdeu, o teu entendimento está sendo despojado, está perdendo todo esse conhecimento próprio que ele tinha antes. Então, é aí que ele está progredindo. Entenda como que é o caminho da santidade. Entenda isso. Imagina, para São Tomás de Aquino escrever a Suma Teológica, como que Deus teve que despojar, como que Deus teve que desnudar o entendimento dele, o conhecimento dele, para ele poder escrever a Suma Teológica. Então Deus precisa fazer isso, tirar tudo que é de nós, para que ele possa nos preencher com seus bens, tá? Continuando, ó,
dirás que a inteligência nada entende distintamente, e assim não poderá ir adiante. Olha só, ao contrário, eu te digo. Então você fala assim, como que eu vou prosseguir se eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo? Se eu entendesse, seria melhor, seria mais fácil, eu conseguiria mais. Mas olha aqui, ao contrário, eu te digo, se entendesse distintamente, não iria adiante. Então, é aquilo que eu te falei. Quanto mais você entende, se você for entender o que vai acontecer com você nesse processo de santificação, de santidade, você desiste. Você não vai adiante por causa da natureza. A razão é esta: Deus, a quem se encaminha o entendimento, ultrapassa o mesmo entendimento. Quer dizer, Deus é mais do que o nosso entendimento. Deus não cabe no nosso entendimento. Deus não cabe, por ele ser imenso, ser grande. E, portanto, é incompreensível e inacessível ao entendimento. Então, você nunca vai entender Deus. Porque, olha aqui, é incompreensível e inacessível ao entendimento, Deus. Se, pois, o entendimento vai entendendo, não se vai aproximando de Deus, mas vai antes se apartando dele. Se ele vai entendendo, então não se aproxima de Deus. Ele vai se apartando de Deus, o entendimento. Logo, é necessário que o entendimento se aparte de si mesmo e de sua compreensão para aproximar-se de Deus. Então, aqui eu preciso deixar de lado todos os meus conhecimentos, renunciar. É o que Jesus fala, né? Renuncie a si mesmo. Essa renúncia de todo o conhecimento que eu tinha antes, de tudo que eu aprendi, que eu sabia antes, eu tenho que renunciar para poder me aproximar de Deus. Olha aqui. Vai entendendo, não se vai aproximando de Deus, mas vai antes se apartando dele. Se apartando dele. Então, se eu quero entender Deus, eu vou me apartando de Deus. É isso que nós entendemos aqui. Logo, é necessário que o entendimento se aparte de si mesmo e de sua compreensão para aproximar-se de Deus, caminhando na fé. Eu tenho que caminhar na fé. Na fé. Olha que interessante. E que vá crendo e não entendendo. Então, eu tenho que, nessa purificação, como que eu tenho que agir, irmã? Caminhar na fé, crendo e não entendendo. Se você quiser entender a fundo essa purificação, você não vai se aproximar de Deus. O que você tem que fazer nessa purificação? Caminhar, crendo, acreditando que Deus está fazendo, que Deus está guiando, que Deus está levantando um edifício na tua alma, que é Deus que está agindo, é Deus que está dando os bens para a tua alma. Ah, mas eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada. É assim mesmo. Por isso que é noite escura. Por isso que Deus coloca o entendimento nas trevas e a vontade na aridez e a memória na lembrança. Então, essas potências ficam privadas de todo o conhecimento próprio. Para quê? Para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa agir. Por quê? Porque nós colocamos impedimento no trabalho de Deus. Santo Agostinho fala que não foi difícil para Deus criar o homem, mas Deus tem maior dificuldade em nos aperfeiçoar, porque é isso mesmo. Então, como que eu tenho que fazer nessa purificação, irmã? Aqui, São João da Cruz está falando para nós. Caminha na fé, crendo e não entendendo. Crendo e não entendendo. Mas eu não entendo, irmã, por que essa purificação, por que essa angústia, por que essa aflição, por que essa falta de vontade de rezar. É tudo tão esquisito, tudo tão estranho, eu não me entendo mais. É assim mesmo. É isso mesmo.
Hoje Deus está falando para você. O que Ele está fazendo? Colocando o entendimento, Ele está despojando o entendimento de todo o conhecimento particular. Ele está despojando, está tirando tudo, seja naturais ou espirituais, tá? Então, aí que a alma vai progredindo. Então, Deus está te fazendo um santo sem você perceber, sem você ver, tá? Crendo e não entendendo, tá? E não entendendo. Desse modo, chegará o entendimento à perfeição. Então, olha aqui, como que o meu entendimento vai chegar à perfeição? Quando eu vou caminhando na fé, crendo e não entendendo. Porque se você quer entender o que está acontecendo com você, significa que você não tem fé. Mas quando você crê, acredita, assim, eu creio, não estou entendendo nada, mas eu creio, eu acredito, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim, eu sei que o Senhor está me purificando, eu sei que o Senhor está me lavando, eu sei que o Senhor está me fazendo um santo. Eu creio, Senhor. Eu não preciso entender, Senhor, mas eu creio. Isso acalma teu coração. Isso consola teu coração. Porque se você ficar na agitação de querer entender isso, de querer saber, você vai perder a paz interior. Você vai perder essa paz interior. Então, o que você tem que fazer? Caminhar na fé, crendo e não entendendo. É isso que tem que acontecer. Isso é aqui que está a perfeição do entendimento. E Deus vai aperfeiçoando o entendimento, pois só pela fé e não por outro meio é que se junta com Deus. Então é pela fé que você vai se unir a Deus. É pela fé que o teu entendimento, por isso que nessa purificação a virtude da fé aperfeiçoa o entendimento, porque ali entra-se a união com Deus, que é pela fé que se juntamos com Deus, e mais se aproxima a alma de Deus, não entendendo do que entendendo. Então, você se aproxima de Deus, mas não entendendo do que está acontecendo, do que entendendo o que está acontecendo. Olha que contradição, olha que contraditório, mas é isso mesmo. Não há motivo para te afligires com isto. Olha aqui, não há motivo para te afligires com isto. Se o entendimento não volver atrás, o que acontecerá se ele quisesse ocupar-se em conhecimento distinto e outros raciocínios e compreensões, quando é necessário que queira permanecer acreditando em Deus? Então, creia nisso, caminhe acreditando e não querendo saber o que está acontecendo, né? E o que Deus está fazendo nessa purificação? Como ele fala aqui, quão grande, mestre, faz Deus a alma e limpá-la e curá-la. Com esta forte lexívia e este amargo remédio. Então Deus está, olha que obra maravilhosa. Acredita nisso, creia nisso. Que Deus está realizando uma obra linda na tua alma. Que Deus está realizando uma obra linda. Você é uma obra de Deus. E Deus está trabalhando, Deus está aperfeiçoando, Deus está levantando esse edifício sobrenatural e espiritual. Então creia, acredite, tenha fé, tenha fé. E vamos aqui ver como a alma progride, os sinais de que a alma está progredindo. Então coloquei aqui primeiro, né? Se você está abraçando a cruz com aceitação, amor, e você dizer para si mesmo, essa purificação é boa para mim, esse remédio é a cura para minha alma doente, né? É a saúde da minha alma. Se você está com esse sentimento, é um progresso na tua alma, você está progredindo, né? Segundo, se você está lutar, né, está combatendo, não consentindo nas tentações, né, que vem na tua alma. Se você vem a tentação da irritabilidade, a tentação da impureza, dos pensamentos impuros, né? Vem as imperfeições, os defeitos, o egoísmo, o orgulho, né?
vem a preguiça espiritual, vem tudo isso para você, os vícios, maus hábitos. Mas você combate, você está no combate, você está na luta, você está progredindo. Porque você não está consentindo em tudo isso. Mas você está progredindo, são sinais de progresso na sua alma, né? Terceiro, não parar de rezar. Se você mesmo mesmo sem gosto, sem vontade, mesmo sentindo repugnância da oração, mas você não parou de rezar, você não deixou de rezar o Santo Terço ou o Santo Rosário, você não deixou de ir fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, de fazer adoração, você não deixou de ler a palavra, você não deixou de ler aquele livro espiritual, você não deixou as práticas de devoção, mas você continuou, você está progredindo. Isso é importante, você observar isso em você. Porque essa purificação mostra as misérias, os defeitos, as imperfeições, mostra tudo isso, mas é importante também você também ir observando isso nessa purificação, para você não desanimar, para você não desanimar. Você não desanimou, você continua perseverando, você tem paciência, você está progredindo. Tem dias que é difícil, tem dias que você fala, não aguento, mas naquele dia você perseverou, naquele dia você lutou, você combateu. É um progresso na tua alma, é um progresso, é Deus ali te guiando. Lembra? É Deus te guiando. Deus está guiando tua alma pelo caminho da perfeição. Terceiro, né? Se você não deixou os exercícios que fazia antes só porque não está sentindo gosto, né? Essa purificação é importante que ela traz, Deus também coloca ela para crescer na devoção. Não na devoção externa, mas na devoção interior. O que é a devoção interior? É a prontidão da vontade. Então cresce em você essa prontidão da vontade, essa devoção. Mesmo você com dificuldade, mesmo você nessa aridez, você não parou de rezar, você não deixou de fazer as práticas de exercícios de devoção, você continuou. Então, é um progresso na sua alma, né? Deus está te dando a graça da devoção interior, que é a prontidão da vontade. Mesmo sem gosto, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada, você vai rezar, porque você tem a prontidão da vontade, tem a prontidão, tem a devoção. Então Deus está fazendo, esses são bens que Deus dá para a alma. Terceiro, você perseverar com paciência. Perseverar com paciência. Quarto, o progresso está em você ver o seu nada e se humilhar. Se você está vendo o seu nada e está se humilhando, isso é progresso. Vendo que todos são melhores do que você. Você, não com vitimismo, não com falsa humildade, mas você começa a olhar para você e você vê o nada que você é. E você começa a valorizar o outro, começa a crescer em você o amor ao próximo. Que você vê que todos fazem tudo melhor do que você. Mas você não fica se lamentando, você não fica reclamando, você não fica murmurando, mas você aceita aquilo com humildade. Com humildade. Isso é um progresso espiritual. Quinto, nas quedas você não se admira, você vai cair nessa purificação, e muitas vezes, porque Deus nessa purificação, Ele permite que a alma caia, para que a alma seja humilde, para que a alma se humilhe e veja a sua fraqueza. Nessa purificação a alma vai cair em vários pontos, em várias imperfeições, em vários defeitos, e até em pecados graves também. Sim, pode acontecer isso. Porque Deus permitia isso na vida dos santos. Para quê? Para que eles crescessem na humildade e eles confiassem mais em Deus. Mas se nas tuas quedas você está caindo e você está levantando com humildade, é um progresso espiritual. E se você não fica admirado porque eu caí, isso é soberba. Porque todos estão propícios a cair. Então, mas se você não se admira do que caiu e fica sem paciência, porque às vezes a pessoa não tem paciência com ela mesma. E não pode ser assim.
mas se levanta com humildade, pedindo o socorro de Deus, é um progresso espiritual. Sexto, a alma chora seus pecados do passado e do presente. Surge na alma uma contrição perfeita. Então, se você se encaixou em algum desses aqui, meu irmão, você está progredindo na graça. Deus está te dando a graça. E é contraditório, sim. A santidade, ela é misteriosa. Você não vai entender nada, mas como fala aqui, você se une a Deus, mas não entendendo do que entendendo. Olha aqui, e mais se aproxima a alma de Deus, não entendendo do que entendendo. Então, se você não está entendendo muita coisa nessa purificação, saiba que você está se aproximando de Deus, porque esse é o caminho. Muitos santos chegaram na presença de Deus e não sabiam o que era santo, porque eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo com eles. Mas Deus estava santificando, dia após dia, Deus estava santificando. Então, se você entendeu essa direção espiritual de hoje, que bom, que graça. Deixa seu comentário, pode fazer pergunta, eu vou respondendo. Isso é importante tanto para mim como para você, que a gente vai se entendendo, né? Então, vamos caminhar. Deus está te santificando, Deus está te fazendo um santo, e Deus quer trabalhar tua alma. Deixa Deus trabalhar. Não fica querendo colocar obstáculo no que Deus está fazendo. Seja humilde, seja dócil. Deixa Deus levantar o edifício. Deixa Deus fazer um grande santo na tua alma. Que Deus faça de você um grande santo. E aí você vai crescendo no progresso espiritual. Progredir é você ser humilde, ser simples e deixar Deus fazer. Esse é o progresso espiritual. O progresso não vem pelas consolações, não vem quando tudo está bom. Não, o progresso vem quando Deus coloca a mão e Deus começa a mexer e remexer a terra do nosso coração. Deixa Deus fazer isso na tua vida. Deixa Deus fazer de você um grande santo que você é, que Deus sabe que você é. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mexer onde Ele tiver que mexer. Foi Ele que te fez, Ele que te criou, Ele que conhece a peça que precisa tirar, que está enferrujada e trocar de peça. É Deus que sabe, é Deus que conhece o coração de todos nós. Deixa Deus trabalhar a tua alma. Que Deus te abençoe, fique com Deus.